Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso evento nesse momento. Então, teremos as apresentações orais do segundo dia do segundo Carioquinese Simpósio. Lembrando que foram mais de 40 trabalhos submetidos, e dentre estes foram selecionados, pelo nosso comitê científico, os 9 melhores trabalhos para compor, então, essas apresentações orais. Eu já aproveito e parabenizo a todos os alunos que foram selecionados para as apresentações orais, pelo seu mérito científico, de suas pesquisas, e lembro sempre aos apresentadores que eles têm 10 minutos de apresentação, seguidos de 5 minutos de perguntinhas. Lembro também aos ouvintes, que nos acompanham pelo canal no YouTube, que podem enviar as perguntas nos comentários lá no chat, que a gente transmite aqui para os apresentadores naqueles 5 minutinhos de arguição, certo? Então, vamos iniciar as apresentações de hoje com a aluna, a doutoranda, a Vanessa de Castro, que é do Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal. Então, Vanessa, deixo a palavra contigo e uma boa apresentação. Muito obrigada, Gabriela. Então, como a Gabriela já me apresentou, eu me chamo Vanessa da Silva de Castro, sou orientanda da professora Yara Maria Raul Miller e faço parte do Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal. E o meu trabalho ele está intitulado como Efeitos do herbicida Roundup sobre o conteúdo de proteínas e carboidratos em células germinativas do ovário de Macrobacter potiuna. As formulações Roundup estão entre os herbicidas à base de glifosato mais utilizadas no mundo, devido à sua capacidade de proporcionar benefícios para a agricultura, como aumentar a produção agrícola, através do controle do crescimento de ervas indesejáveis. Sendo que o Brasil foi considerado o primeiro no ranking mundial de consumo desse composto no ano de 2017, com cerca de 173 mil toneladas de glifosato comercializados. Contudo, sua utilização também pode acarretar danos a problemas ambientais, como a contaminação das águas subterrâneas e também superficiais. Tal contaminação pode ocorrer por inúmeras vias, como lixiviação, erosão, deriva pelo vento e também por meio das chuvas. Uma vez na água, o glifosato apresenta uma meia-vida de 7 a 21 dias e pode, por meio desse tempo, estar comprometendo os organismos não-alvo que ali habitam, como a espécie de camarão de água doce, Macrobacter potiuna. Essa espécie ela é um pneumonídeo endêmico da fauna brasileira e possui uma importante participação na cadeia alimentar, participando, então, na ciclagem de nutrientes e no ciclo de energia. Estudos já realizados no Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal demonstraram que, nesse camarão, e também utilizando a mesma formulação de herbicida à base de glifosato desse estudo, um comprometimento no hepatopâncreas e no sistema endócrino desses organismos. Além disso, Canosa também verificou em ovários de uma aceleração, efeitos desse herbicida à base de glifosato, de uma formulação desse herbicida à base de glifosato, sobre a maturação ovariana do caranguejo Neolice granulata. Então, considerando que o hepatopâncreas ele é um órgão responsável pela síntese da vitelogenina, que é uma molécula precursora da proteína vitelina, e que o sistema endócrino é responsável por liberar diversos hormônios que estão relacionados com a reprodução desses organismos, e que o ovário de crustáceos decápodes, ele apresenta uma sensibilidade a esses compostos, o ovário de Macrobacter potiuna também torna-se um possível órgão-alvo da ação desses HBGs. Nesse sentido, considerando o aumento no uso de HBGs na agricultura e que as espécies apresentam uma sensibilidade diferenciada ao mesmo agente tóxico e que os ovários de Macrobacter
Os ovários de crustáceos, quando expostos ao HBG, eles apresentam um comprometimento no seu ciclo reprodutivo. Esse estudo teve como objetivo investigar os efeitos da formulação Roundup sobre o conteúdo da proteína vitelina, proteínas totais, polissacarídeos ácidos e neutros presentes nas células germinativas do ovário de Macrobrachum potiuna. As fêmeas foram coletadas na Cachoeira do Poção, o qual está integrado ao Parque Municipal do Maciço da Costeira, que é considerado por lei municipal como área de preservação permanente. Em seguida, elas foram transportadas ao Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal, aonde foram aclimatadas por 7 dias. Após a aclimatação, essas fêmeas elas foram categorizadas quanto ao estágio da maturação ovariana. Os seus ovários foram analisados através da transparência da sua carapaça, e assim categorizados em estágio inicial, estágio intermediário e estágio avançado da maturação. Posteriormente, elas foram expostas por um período de 14 dias, que é o tempo estimado do herbicida no ambiente aquático, às concentrações de 0,065 e de 0,28 miligramas do herbicida à base de glifosato Roundup WG. Tais concentrações de herbicida, elas são concentrações, são as máximas permitidas pela resolução do CONAMA, né, para classes de águas do Brasil. Também contamos com um grupo controle, onde as fêmeas foram apenas expostas à água declorada. Após a exposição pelos 14 dias, os ovários foram dissecados e processados para técnicas histológicas. Primeiramente, a gente realizou uma coloração em HE, para categorização das células germinativas desses ovários, levando em consideração alguns parâmetros descritos já para o gênero Macrobrachum, como presença, visualização do núcleo e de nucleolo, a presença de vesículas lipídicas no citoplasma, distribuídas pelo citoplasma dessas células, desses ovócitos, e também a ausência do núcleo, né, a não observação do núcleo, e o aumento, então, dessas vesículas lipídicas distribuídas por todo o citoplasma. Dessa maneira, os ovócitos de Macrobrachum potiuna foram categorizados em ovogônias, ovócitos pré-vitelogênicos, ovócitos vitelogênicos e ovócitos maduros. Em seguida, realizamos a técnica de imunistoquímica utilizando o ácido periódico de Stich, o azul-toluidina e o azul brilhante de Comacin, para verificar a reatividade dessas histoquímicas sobre os polissacarídeos neutros, ácidos e também para as proteínas totais, respectivamente. Também realizamos a imunistoquímica para a proteína vitelina. Em seguida, realizamos a semiquantificação dessas macromoléculas, utilizando a ferramenta de densidade integrada disponível no software ImageJ. Como resultado, em ovócitos pré-vitelogênicos, foi demonstrado, ocorreu um aumento dos polissacarídeos ácidos na menor concentração de HBG testada, enquanto que nas maiores concentrações observamos um aumento dos polissacarídeos neutros e também das proteínas totais. Em ovócitos vitelogênicos, observamos um aumento do conteúdo de proteínas de polissacarídeos ácidos na menor concentração de HBG testado, e também observamos um aumento no conteúdo de proteínas em ambas as concentrações de HBG. Em ovócitos maduros, observamos uma redução do conteúdo de polissacarídeos ácidos na maior concentração. Em contrapartida, observamos um aumento do conteúdo de polissacarídeos neutros e também no conteúdo de proteínas totais na concentração de 0,065 miligramas por litro do herbicida à base de glifosato Roundup. Quanto à semiquantificação por densidade integrada, observamos para a proteína vitelina
observamos que em ovócitos pré-vitelogênicos ocorreu um aumento da concentração do conteúdo dessa proteína nas maiores em ambas as concentrações, ou seja, em 0,065 miligramas de glifosato e 0,28 miligramas desse herbicida. Em ovócitos vitelogênicos, também observamos tal aumento, apenas, porém, na concentração de 0,065 miligramas por litro de glifosato. Tais resultados nos levam a acreditar que a exposição ao HBG pode ter estimulado a síntese e incorporação dessas macromoléculas, o que pode estar ocorrendo e levando esses ovários a uma aceleração, essas fêmeas, a uma aceleração da sua maturação ovariana, o que poderá provocar uma desova fora da estação reprodutiva. Nossos resultados vão de encontro com as encontradas por Avigliano, onde ele observou um avanço na maturação ovariana do caranguejo Neolice granulata, quando exposto a uma formulação do herbicida à base de glifosato, e ele explicou isso devido ao aumento, que ele também pesquisou, sobre o aumento da síntese da proteína vitellogenina nos ovários desses caranguejos. Porém, no nosso laboratório, Melo, ele não verificou, né, alterações na expressão da vitellogenina, porém no hepatopâncreas de Macrobacterium potiuna. O que é importante, então, a gente continuar estudando sobre genes que podem estar envolvidos na captação e na clivagem de vitellogenina pelos ovários. Dessa maneira, tais resultados e tais informações nos trazem que pode ser, né, a gente sugere que o HBG ele pode estar atuando como um composto disruptor endócrino, acelerando a maturação ovariana, o que poderá estar prejudicando a reprodução desse camarão de água doce. Além disso, as concentrações de HBG utilizadas nesse estudo, que são as concentrações permitidas pelo CONAMA, elas devem ser revistas, a fim de minimizar os possíveis efeitos desse herbicida sobre organismos não alvos, como, por exemplo, essa espécie de camarão Macrobacterium potiuna. Agradeço à comissão organizadora desse evento pela oportunidade em estar apresentando esse trabalho e também aos avaliadores por permitirem estar apresentando esse trabalho nesse lindo evento. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa, pela excelente apresentação. Agora vamos dar uma olhadinha no chat lá do YouTube, lembrando que vocês sempre podem enviar perguntas aqui pelo chat, né, que a gente repassa aqui para os apresentadores. Tem algumas felicitações e parabéns pela apresentação, acho que tem muitas visualizações aqui também. Eu tenho uma pergunta, Vanessa, já que estou aqui como moderadora, fiquei curiosa em saber por que vocês acabam pegando esses animais lá na cachoeira do Poção, por não ter interferência do poluente? Sim, ela faz parte de uma área de preservação permanente, né? Por mais que eu tenha algumas pessoas que possam conhecer a cachoeira, a gente não coleta ali na cachoeira, onde tem banhistas, por exemplo, a gente coleta numa área que é mais restrita, que fica mais acima da cachoeira, né? Então, lá a gente acredita que não tenha a interferência humana, né, sobre esses animais. Então, por isso também a gente deixa eles aclimatarem por 7 dias, por uma semana, também no laboratório. Certo. Eu acho que também tem algumas perguntas aqui, deixa eu ler da professora Norma. Então, ela pergunta, o grupo pretende verificar que proteínas são essas que aparecem em maior quantidade nas amostras expostas ao herbicida? Então, professora Norma, esse é um possível objetivo, um dos objetivos para o doutorado, né? Principalmente, a gente pretende fazer uma análise maior da proteína vitelina. Talvez seja uma oportunidade para a gente também testar as demais, verificar quais são essas outras proteínas que estão mais elevadas, né? O seu conteúdo foi verificado que estava mais elevado.
Então, possivelmente, a gente pode estar realizando isso sim. Ok. Tem mais uma pergunta aqui da professora Thalita. Ela te parabeniza e pergunta: a presença do herbicida pode ser detectado nos tecidos analisados? Nos tecidos analisados? No tecido analisado, bom, a gente não fez ainda essa detecção, né? Mas um colega meu de laboratório, ele já fez essa análise de detecção, por exemplo, no hepatopâncreas, né? Para ver o quanto se esse tecido foi ou não teve atuação do herbicida ali. No ovário, não sei te responder agora nesse exato momento, porque a gente não realizou essa análise do glifosato diretamente, está presente nesse tecido, né? Mas a gente pode também estar fazendo isso durante o doutorado. Ok. A professora Viviane também te parabeniza e pergunta: em alguns parâmetros observou-se alterações na menor concentração utilizada, mas não na maior. O grupo possui alguma hipótese para isso? Sim, na verdade é conhecido que o glifosato, ele e os demais agentes tóxicos, né, eles acabam, as menores concentrações deles é que são os maiores causadores desses efeitos. Então, já temos aí existe na literatura, né, essa premissa de que menores concentrações são aquelas capazes de atuar causando os maiores efeitos sobre os tecidos. Ok, tem mais perguntas. Professor Gabriel. Vanessa, vocês pretendem avaliar se há impacto no desenvolvimento inicial após acasalamento com machos não expostos? Ah, professor Gabriel, isso seria muito legal, né? Então, vou confessar que o interesse em fazer isso é sempre bem-vindo, né? Porque ver se ela vai conseguir, se essa desova vai acontecer antes ou depois, né? Se os embriões vão ser viáveis ou não, mas vamos pensar, professor Gabriel, vamos lá, vamos amadurecer essa ideia de realizar esse experimento, né, do acasalamento entre essas fêmeas e esses machos não expostos. Ok, tem mais perguntas. Professor Guilherme também parabeniza, ótima apresentação. Vocês farão algum tipo de screening para os genes que serão estudados ou irão selecionar baseados na literatura? Então, já temos alguns genes, né, que com base na literatura, a gente viu que são os responsáveis por essa captação da vitalogenina e também pela sua clivagem dentro do ovário dessas fêmeas. A princípio, né, a gente está procurando estudar mais sobre esses genes que a gente sabe que ocorrem nesse gênero Macrobráquio e também entre os crustáceos decápodes. Então, estamos num passo ainda de investigação. Okay. Mas vai ser baseado mais, né, está sendo, por enquanto, na literatura. Claro. Mais uma pergunta da professora Andréa Marreiro. Te parabeniza, muitas informações na apresentação. Outras espécies podem ser utilizadas? Qual o diferencial desta espécie que vocês escolheram? Então, todas as espécies, a gente tem mais trabalhos no laboratório que são com o mesmo herbicida e com zebrafish, né? Então, mostra, como apresentado no seminário, que as espécies elas apresentam essa sensibilidade diferenciada e por isso da gente investigar nessas, né, tanto no peixe quanto no camarão. E essa espécie de camarão de água doce, ela já era uma espécie que desde 1990 já vinha sido sua biologia reprodutiva estudada no laboratório. Então a gente tem, né, o laboratório desde então conhece sobre a biologia reprodutiva, já tem artigos publicados sobre essa espécie. É uma espécie que é encontrada num local, numa área de preservação. Então
o diferencial dessa espécie seria que a gente já conhece sobre a sua biologia reprodutiva, sobre a sua quantidade de ovos que ela produz, a estação. Ainda mais o nosso trabalho, né? Sim. Ok, ainda temos tempo. Tem mais uma perguntinha aqui da professora Thalita. Em humanos, esse herbicida afeta a maturação ovariana da mesma maneira ou o contrário, ele retarda ou impede a maturação? Então, professora, em humanos, o que eu vejo de trabalho são mais em mamíferos e em roedores, né? Que a gente acaba pesquisando para ver o que acontece. Em roedores, não encontrei nenhum trabalho que exemplifique ou da mesma maneira esse conteúdo das proteínas que tem dentro dos ovócitos, né? Mas, por outros estudos, o que a gente vê é que ele retarda essa maturação. Né? Alguns estudos que retardam, mas também tem contradições. Né? Então, em humanos, necessariamente, não desconheço o processo de maturação ovariana quando exposto a esse herbicida, quando essa pessoa entra em contato com o herbicida, né? Acredito que também não tenha muito estudo sobre isso, não. Tá bem, Vanessa. Olha, muitos parabéns aqui, muitas pessoas te acompanhando. Eu também quero te parabenizar mais uma vez, agradecer pela tua apresentação, participação aqui no simpósio. E vamos, então, dar continuidade, né? Agora eu vou chamar a segunda apresentadora. A nossa segunda apresentação oral vai ser pela aluna a Natália Ranconi Kruger, que é do Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal, aqui da UFSC. Uma boa apresentação, Natália, e deixo a palavra contigo agora. Obrigada, Gabriela. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a comissão organizadora por ter escolhido esses trabalhos e o meu ter sido contemplado, né. O meu nome, como a Gabriela já me apresentou, é Natália. Eu sou orientada pela professora doutora Evelise Nazari e co-orientada pela doutora Carmen Simeone. Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal e tem como título Danos celulares induzidos pelo metilmercúrio no desenvolvimento do coração. Bom, o metilmercúrio, ele é a forma mais tóxica do mercúrio orgânico e ele está disponível no ambiente através de fontes antropogênicas e fontes naturais. Nós temos contato com o metilmercúrio através da inalação, da ingestão de águas contaminadas, mas principalmente através da alimentação. Existem países que alertam a população quanto ao consumo de alguns alimentos, principalmente peixes e frutos do mar, e também relacionado à alimentação, acidentes ambientais ficaram conhecidos, né? A toxicidade do metilmercúrio ficou conhecida num contexto mundial após acidentes ambientais que ocorreram no Japão e no Iraque, em que alimentos foram contaminados. Então, né, a toxicidade do metilmercúrio, ela já é conhecida em outros sistemas também. No sistema cardiovascular, né, existem trabalhos que são referências, né, que indicam que o metilmercúrio pode causar alterações da pressão arterial, alterações de frequência cardíaca, arteriosclerose e infarto, né? Todos esses trabalhos, eles, em grande maioria, eles são desenvolvidos em indivíduos adultos e crianças, né, que têm a exposição a esse metal. Mas, quando pensado no embrião, né, o embrião ele é um organismo em desenvolvimento e, como premissa da embriotoxicidade, ele é mais suscetível à toxicidade, né, não só de metilmercúrio, mas de outros reagentes. E o coração, ele é o principal órgão do sistema cardiovascular e é o primeiro órgão funcional no embrião. Então, com isso, né, com realização de trabalhos prévios, nós observamos que o metilmercúrio, ele pode causar alterações ventriculares e alterações ventriculares morfológicas, né, no coração de embriões de galos domésticos.
Sendo assim, pensando, né, que o coração, para ele se desenvolver, ele precisa partir de uma câmara única, como nós podemos observar nessa imagem, o coração como um único tubo, e esse tubo cardíaco primitivo, ele é composto somente de uma cavidade. Para que ele seja um órgão de 4 cavidades, ele precisa que ocorram eventos celulares, né, para que a sua modelagem fique bem desenvolvida. Ainda, o coração, ele precisa que ocorram eventos celulares também na região das trabéculas, né? Nós podemos observar nessa imagem em que as trabéculas, elas são feixes e elas auxiliam no funcionamento do coração, inclusive na manutenção da pressão arterial. Então, nesse momento, né, no desenvolvimento das trabéculas, são necessárias eventos, né, como proliferação e apoptose para que se mantenha essa modelagem, né? Sendo assim, investigando a toxicidade do metilmercúrio no desenvolvimento do coração, como pergunta, nós buscamos, né, identificar como que o metilmercúrio pode afetar o ciclo celular e a apoptose no desenvolvimento dos cardiomiócitos, que são as células cardíacas. Nós utilizamos, né, embriões de galos domésticos provenientes de ovos fertilizados da fazenda experimental da UFSC. Esses ovos foram incubados, né, eles ficaram na incubadora até 33 horas, né. Após essas 33 horas, nós retiramos os ovos, abrimos uma janela, né, nessa parte mais alongada do ovo, em que foram gotejados 0,1 microgramas de metilmercúrio por 50 microlitros de solução salina, através dessa janela em cima do embrião, né? Nesse momento, o coração é essa câmara única, né, com uma única cavidade, então é um momento propício para que seja exposto esse embrião. Ainda, né, esses ovos, eles retornam para a incubadora e após, né, quando completa o 10º dia embrionário, o E10, nós retiramos para realizar as análises, né? Mas por que em E10? Porque em E10 nós já temos um coração tetracavitário. Nós realizamos as técnicas de imunistoquímica, citometria de fluxo e ensaios de túnel. Como resultados, nós buscamos identificar o efeito do metilmercúrio na indução do dano ao DNA. Nós realizamos através da citometria de fluxo essa análise, observando o conteúdo de γH2AX e PCNA, né? Nesses resultados, nós não obtivemos, né, resultados significativos, o que nos fez rejeitar a nossa hipótese de ocorrência de dano ao DNA. Ainda, buscando observar os efeitos do metilmercúrio sobre a proliferação celular e sobre o ciclo celular, nós realizamos a imunistoquímica marcando fosfestona H3, né? E observamos uma redução de proliferação celular, tanto para o ventrículo direito quanto para o ventrículo esquerdo, relacionadas àquelas alterações que podem ocorrer na morfologia, né, do coração. Com isso, nós aceitamos a hipótese de redução da proliferação celular. Ainda, buscando identificar as proteínas relacionadas à parada do ciclo celular, nós observamos o conteúdo de P21 e P53. Para P21, nós não obtivemos resultados significativos, enquanto para P53, nós observamos um aumento na expressão, né, no aumento de células reativas para P53. Então, nós tínhamos como hipótese, né, uma possível parada do ciclo celular, em que foi rejeitada parcialmente frente ao resultado de P21 e aceita quanto ao resultado de P53. Ainda, nós buscamos identificar a indução de morte celular por apoptose. Nós realizamos a técnica de túnel florimétrico
em que foram marcadas as células apoptóticas, e quando observados, né, frente aos indivíduos expostos ao metilmercúrio, nós obtivemos, né, um resultado no ventrículo direito de redução das marcações de células apoptóticas. Ainda através da citometria de fluxo, nós buscamos identificar os efeitos da caspase, né, a indução para apoptose, e obtivemos um resultado significativo. Sendo assim, nós observamos para os ventrículos esquerdo, para o ventrículo direito, nós observamos, né, a redução das células apoptóticas, o que nos fez aceitar a hipótese, né, de redução nos ventrículos. Ainda, né, concluindo esse trabalho, pensando que o coração é o primeiro órgão a funcionar no embrião e sob os efeitos do metilmercúrio, nós observamos um aumento de P53 e um aumento de apoptose. Assim, ainda observamos a redução de proliferação celular e de apoptose no ventrículo direito, enquanto que para o ventrículo esquerdo só foi observada a redução de proliferação celular, em que corrobora com os estudos, né, que nós temos de alterações ventriculares, né. Então, eu aproveito para agradecer à UFSC, ao PPG-BCD, às agências de fomento, ao pessoal do LAMEB e aos colegas de laboratório. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália, excelente apresentação. Vamos passar agora também as perguntinhas do nosso chat lá no YouTube. Bom, eu também tenho uma pergunta para te fazer. Eu já li alguns trabalhos que apresentam, né, assim, que envolvem o metilmercúrio, e eles sempre, não sempre, né, mas quando é morfologia, eles observam danos a mitocôndrias, algo, né, mais específico com isso. Não sei se vocês pretendem analisar ou se se vocês já viram esse tipo de alteração também nos embriões que vocês utilizam. Sim, o ano passado, né, no primeiro cário, nós apresentamos resultados de alterações na morfologia das mitocôndrias, né, alterações ultraestruturais, e além disso, né, além do nosso trabalho utilizando o coração, no Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal, nós temos artigo já publicado com relação ao metilmercúrio frente ao sistema nervoso central. Mas sim, o metilmercúrio causa alterações mitocondriais, tanto no sistema nervoso central quanto nas mitocôndrias do coração. Nós observamos dilatações das cristas, né, e algumas outras alterações, né. Certo. Tá bem, então. Vou também passar algumas perguntinhas que estão aparecendo no chat, além dos parabéns, claro. Então, a professora Norma, né, por que a escolha de P21 e P53 para testar o efeito do metilmercúrio no ciclo celular? Então, professora Norma, nós escolhemos P21 e P53 por causa das fases do ciclo em que se encontram, né? Temos a possibilidade de futuramente, quem sabe, realizar uma análise em ciclina para identificar mais alterações que podem ser causadas no ciclo celular. Né? Tá bem, tem mais perguntas aqui. A Larissa, gostaria de saber o parâmetro para a escolha da dose do químico e por que a escolha do modelo animal, né, o embrião de galinha. Oi, Larissa. Então, a escolha da dose do metilmercúrio, ela foi realizada após um trabalho de dosagem, né, de Carvalho e Renz, se eu não me engano, em que foram observadas as doses não letais, né, então foi feita essa escolha a partir de então, e o modelo animal da galinha, ele é um modelo que ele tem um custo-benefício muito bom, né? A manutenção dele em laboratório se dá apenas por incubadora, né? Então,
facilita muito nessas questões. Além de ser possível visualizar o coração batendo, por exemplo, através dessa janela que nós abrimos quando realizamos o tratamento. Então, esses são os principais argumentos com relação à escolha do modelo animal. Uhum. Vocês conseguem injetar bem no local mesmo onde fica, a princípio, né, o coração do embrião. Então, ele é gotejado, né? Nós gotejamos em cima da região do coração. Uhum. Tá bem, então. Eu acho que temos mais muitos parabéns aqui, várias felicitações também de amigos e colegas. Bom, se não temos mais perguntas, tem mais uma pergunta, desculpa. Sim. Da professora Thalita, está aqui. Tem alguma alteração na taxa de autofagia das mitocôndrias? Foi avaliado em outros estudos do laboratório? Então, eu não fiz análises de autofagia, professora, mas existem trabalhos que indicam, sim, as taxas de autofagia. Eu não sei te dizer agora, né? Mas durante as análises de microscopia eletrônica, nós chegamos a observar uma possível autofagia de uma mitocôndria, mas ainda estamos realizando as análises dessas imagens. Tá bem. Tem mais uma ainda, apareceu, sempre aparecem perguntas. O João Vitor. Parabéns, Natália, muito bom. Pretendem fazer sintometria de fluxo para analisar em quais fases do ciclo celular as células pararam com os tratamentos e para analisar a morte por necrose também, se vocês pretendem fazer. Então, João Vitor, por enquanto a gente não discutiu essa possibilidade, mas esses dias eu estava conversando indiretamente com uma das ICs do laboratório, a Jaqueline, que é coautora desse trabalho, sobre a possibilidade de, quem sabe, fazer caspase 1, que é uma proteína relacionada também à piroptose, se eu não me engano. Mas isso ainda tem que ser conversado com a orientadora e ainda temos que analisar a viabilidade, né? Porque nem todos os marcadores estão disponíveis, a gente sabe como funciona. Tá bom, João Vitor? Com certeza. Então, tá bem. Muito obrigada de novo, Natália. E agora vamos passar para a terceira e última apresentação do dia. Lembrando que amanhã tem mais. Então, vou chamar agora a aluna Ariane Amorim, que é do Laboratório de Genômica da UFSC. Então, deixo contigo, Ariane, as palavras para você apresentar seu trabalho. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Ariane, como a Gabriela falou. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação de Biologia Celular e Desenvolvimento. Faço parte do Laboratório de Genômica, o LAGEN, sob coordenação do professor Guilherme Toledo. Hoje eu vou falar um pouco do trabalho intitulado Estabelecendo Relações de Ortologia entre Receptores Nucleares com Potencial para Aplicação como biomarcador de contaminação em espécies aquáticas. Então, vamos lá. Dando uma contextualização do que a contaminação ambiental tem a ver com os receptores nucleares. Nós sabemos que, atualmente, os ecossistemas aquáticos sofrem uma grande pressão antropogênica, sobretudo pelo escoamento, ou depósito, ou produção de resíduos, como contaminantes e poluentes, que têm diferentes origens, exemplo industrial, doméstico ou agrícola. A exemplo, nós temos os contaminantes emergentes, que são aqueles contaminantes que têm origem em fármacos, e também os contaminantes conhecidos como hidrocarbonetos policíclicos, que são aqueles componentes de origem do petróleo, também conhecido como APS. Então, uma vez que esses contaminantes, eles são depositados na água, eles podem sofrer, né, interagir com as espécies que ali habitam, causando, assim, de forma bem geral, um desequilíbrio fisiológico nesses organismos e no seu sistema biológico como um todo. Então, é nesse cenário que surgiu o nosso interesse na classe dos receptores nucleares, uma vez que eles são bem caracterizados por atuar como sensores toxicológicos, e, além disso, eles
são ativados, em sua maioria, na presença de uma molécula ligante. Levando essa visão para o ambiente celular, os contaminantes que eu citei anteriormente, eles podem mimetizar ou competir com o ligante nativo, e dessa forma modular a expressão gênica. Do ponto de vista evolutivo, os receptores nucleares eles são extremamente interessantes porque eles são altamente conservados, né, tanto a estrutura quanto as suas sequências, então os torna, né, os coloca numa posição de ser importantes biologicamente em estudos de cunho evolutivo comparativo. Então, a identificação de receptores nucleares entre diferentes espécies é de grande importância para o biomonitoramento, né, ambiental, uma vez que diferentes espécies elas podem exibir similaridades na resposta frente a contaminantes, e dessa forma pode revelar possíveis genes ortólogos que possam atuar como biomarcadores. Por que genes ortólogos de receptores nucleares? Porque a gente quer garantir e potencializar a probabilidade desses genes ortólogos de receptores nucleares terem o mesmo papel funcional dentro dos organismos, e dessa forma eles seriam o melhor bioindicador ou biomarcador. Diante disso que eu falei, o objetivo desse trabalho é identificar grupos de genes ortólogos entre um grupo heterogêneo de espécies aquáticas de receptores nucleares, né, grupos ortólogos de receptores nucleares, com o intuito de identificar uma classe de receptor que possa ser aplicada como biomarcador na contaminação ambiental. Então, qual foi a nossa metodologia? O primeiro passo foi fazer as seleções de espécies. Nós selecionamos 3 espécies de cetáceos, incluindo 2 baleias e um golfinho, 3 espécies de moluscos, que estão aqui embaixo, o polvo, a ostra e a Lutia gigantea, 2 espécies de peixe, a truta arco-íris e o zebrafish, o ouriço do mar, que é um equinoide, o braquiópode, nosso representante de braquiópode, que é a linguna alatina, e um representante de crustáceo, que foi a Daphna magna, e para incorporar nos nossos conjuntos de dados, nós adicionamos o conjunto de Homo sapiens para atuar como um conjunto de referência. Então, nós obtivemos os proteomas dessas espécies do banco de dados públicos do Assemble, nós fizemos o download dos proteomas de cada um dos indivíduos, fizemos um processamento, um pré-processamento desses proteomas, posteriormente a gente botou a análise de ortologia para ser feita pelo programa OrthoFinder, então foi construído os nossos grupos de ortólogos. Posteriormente, a gente foi atrás de encontrar os receptores nucleares. O output do OrthoFinder é uma tabela, e a gente teve que trabalhar essa tabela. Posteriormente, nós fizemos a reanotação das proteínas, utilizando o Biomart, que é uma ferramenta do Assemble, para a maioria das espécies. E para 2 espécies apenas, a gente realizou a anotação pelo banco de dados de proteínas Tremblay do Uniprot. Então, quais foram nossos resultados? Esse gráfico ele dá um aparato geral de quantos receptores nucleares nós encontramos para cada uma das nossas espécies. O que vale a pena destacar aqui, Homo sapiens já é bem descrito e classificado que possui 48 receptores, e nós conseguimos recuperar os 48 receptores. Colaboradores, eles utilizaram a mesma espécie de golfinho que nós utilizamos nas nossas análises, e lá ele identificou 47, e aqui nós também identificamos 47, mas nós sabemos também que algumas espécies que estão aqui representadas, elas possuem mais receptores nucleares do que a gente conseguiu recuperar. Como a gente recuperou os receptores pela anotação, para algumas espécies tem um problema na nomenclatura. Então, a gente já está atrás de uma outra metodologia para ver se a gente realmente recuperou todos os receptores e para não deixar nada faltando. E quais foram os receptores nucleares que nós identificamos? Eu tinha elaborado uma lista com antecedência, baseada nesse artigo de 2017, com alguns receptores, que são esses que vocês estão vendo aqui no gráfico. Esse gráfico ele dá um aparato geral de ausência e presença de receptores para cada uma das espécies. O que aconteceu aqui? Vocês podem ver que algumas espécies tiveram mais, outras menos, correlacionando com o gráfico anterior que eu mostrei, mas para a espécie de ouriço do mar,
todas as proteínas que estavam lá no conjunto de dados, elas estavam como não caracterizadas. Por isso que todas estão com esse quadradinho cinza e o quadradinho branco é o que está ausente, mas nós sabemos que, de fato, é um receptor, porque esses resultados, eles são do grupo de ortólogos, né? Então, ele colocou essa sequência junto com os outros receptores já classificados, então a gente sabe que esse receptor, muito provavelmente mas não está classificado no proteoma da espécie. Outra coisa que eu gostaria de falar é que Zhao e colaboradores, novamente, eles indicaram que Homo sapiens não possuem 4 desses receptores que estão aqui listados, e foram os mesmos receptores que nós encontramos como ausente para Homo sapiens nesse estudo também, corroborando aí, dando confiabilidade para a nossa análise. Então, quantos ortogrupos com receptores? É importante falar que eu só selecionei aqueles ortogrupos que eram compostos por apenas uma subfamília de receptores. Foi um critério que a gente estabeleceu, e na hora da seleção, eu só fiz a seleção com esses que só tinham uma subfamília. Então, com 11 espécies, nós tivemos 9 ortogrupos, com 10 espécies, 5 ortogrupos, e entre 6 e 9 espécies, um ortogrupo cada. E aí nós chegamos nessa tabela final, que eu chamei dos receptores interessantes. Não estão todos aqui, que tem todas as espécies ou a maioria. Cada receptor aqui tem o seu papel funcional, que é de grande importância, né, para os organismos, mas eu escolhi para falar sobre o receptor do hepatócito, fator 4 do hepatócito nuclear. Esse receptor, ele é considerado o ancestral de todos os receptores, né, e então, nas nossas análises, nós encontramos ele para todas as nossas espécies, que é um resultado bem positivo. Outra coisa que eu gostaria de falar, né, já falando um pouco das perspectivas, nós ficamos de selecionar uma classe de receptores, né, que tinha a maioria das espécies ou todas, e nós selecionamos o receptor de estrógeno. Por quê? Lembra que eu falei lá no início sobre os contaminantes emergentes? Os contaminantes emergentes, eles fazem parte de uma classe, né, de contaminantes que ainda não é coberta pela legislação brasileira e de alguns outros países, né? Então, a quantidade que ele está na concentração nos ambientes aquáticos, assim como na hora de fazer o saneamento, ainda não tem uma legislação dessa concentração desse contaminante, desses tipos de contaminantes, né, no meio ambiente. Então, nós selecionamos o etinilestradiol. Ele é um contaminante que já está bem descrito na literatura, que interage com o receptor de estrógeno, causando algumas alterações, dependendo da espécie, causa alterações diferentes, mas a maioria está relacionada à feminização de machos, na maturação sexual, né, e problemas reprodutivos e de acasalamento em geral. Diante disso, concluindo, né, e falando um pouco das perspectivas, nós conseguimos concluir, alcançar nosso objetivo, né, que era encontrar ortogrupos com receptores nucleares, que eram compartilhados, e como perspectiva, a gente selecionou essa classe de receptor nuclear. Nós vamos fazer uma análise estrutural do receptor de estrogênio, e vamos tentar docar ele com o etinilestradiol e ver se ele encaixa na cavidade, como dá essa interação. Aqui está alguma das minhas referências, e obrigada a todos por acompanhar. Obrigada, Ariane, foi uma ótima apresentação. Vamos passar agora a sessão de perguntas. Vocês sempre podem mandar perguntas pelo chat do YouTube, que a gente transmite aqui para os palestrantes. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Temos sempre vários parabéns, ótimas apresentações, sempre. Eu tenho até uma pergunta para o grupo de vocês, se vocês pretendem também analisar esse receptor como um possível marcador, né, frente a algum xenobiótico, de repente realizar experimentos de fato, né, como marcador. Eu não sei se isso também está dentro da temática do grupo de pesquisa. Sim, provavelmente essa parte experimental, até então não seria eu que realizaria, né? Seria um laboratório
parceiro lá do professor Afonso, mas aí seria com aquela com outros dados, né? Mas essa parte de experimental mesmo tá mais propensa para um outro grupo fazer, não para mim fazer. Sim, entendo sim. Bom, vou passar as perguntas que estão chegando ali no chat. Então, a professora Andréa Marreiro. Ariane, excelente apresentação. Então, fico pensando se todos têm, claro, o conceito, né, de genes ortólogos, ortogrupos. Se você poderia explicar um pouco mais sobre esses genes, esses conceitos. Sim. Genes ortólogos são aqueles genes que possuem um ancestral comum. No caso dos receptores, é aquele do hepatóxito nuclear. Segundo a literatura, né, ainda não está bem estabelecido, esse receptor é o ancestral de todos. E aí foi ocorrendo aqueles eventos de especiação, que até a professora comentou mais cedo, na apresentação dela, né, que teve um seminário, ela falou um pouco sobre isso. Então, os genes ortólogos, eles não são origens de duplicação, e sim de especiação, né, e eles são conservados entre as diferentes espécies, e a maioria deles, como na biologia sempre tem uma exceção, a maioria deles mantém a sua atividade funcional, né, isso seria os genes ortólogos. Os ortogrupos, eles são formados pelo programa, né, então, o programa do Orton Finder, que é o seu, que eu sei mais ou menos como ele funciona, ele basicamente faz um blast de todos contra todos, e aí ele estabelece um algoritmo, que é baseado até na cadeia de Markov, para estabelecer esses grupos, estabelece outras regras e faz as relações entre as sequências, então estabelece o grupo. Esse grupo ortólogo seria um grupo com aqueles receptores que são compartilhados entre as espécies e são conservados. Aí, um ortogrupo seria isso. E aí, a gente está trabalhando com os ortogrupos de receptores nucleares, mas nas análises que eu tenho, tem de todas as proteínas das espécies. Então, tem ortogrupos de todas as proteínas que vocês possam imaginar. Ótimo. Mais uma perguntinha, professora Norma. Como você vê a aplicabilidade dos seus resultados? Podem ser aplicados tanto para ambientes aquáticos, como também de água doce, marinhos, para detectar diferentes tipos de contaminantes? Sim, a princípio, a gente, como eu falei no final, a gente vai trabalhar só com um contaminante, que é o etinilstradiol. Ele está sendo bem citado, está sendo bem estudado, né? A gente escolheu ele, também por causa da minha parceria, da nossa parceria com o meu orientador. Então, a aplicabilidade. Essa parte que eu estou fazendo ainda é muito basal, né? Eu peguei aquele monte de dados e estou tentando transformar em informação, né? Informação que pode ser utilizada. Então, a aplicabilidade dos resultados só veriam lá na frente, depois que a gente conseguir provar que esse contaminante, né, consegue docar com o nosso receptor nuclear, e aí partir para o experimental, que foi que até a Gabriela comentou. Mas a gente está nos passinhos de formiguinha, vamos dizer assim, a gente está na parte mais basal dessa análise, e a gente quer ter essa parte em sílico bem fechada para partir para a parte experimental. Ótimo, com certeza. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aqui comentários de parabéns para você, sempre excelentes apresentações, todos. Obrigada a todos pelas parabenizações. Ok, acho que não temos mais perguntas, então, Ariane. É só realmente te parabenizando pela apresentação. Bom, obrigada. Então, muito obrigada, Ariane, pela tua apresentação, colaboração aqui. Tá? Então, com isso, pessoal, eu encerro a sessão oral de hoje. Lembrando que às 18 horas, não percam, ainda dentro do tema das apresentações orais, nós teremos uma mesa redonda falando sobre ecotoxicologia, com 3 excelentes palestrantes, né, com temas ligados à ecotoxicologia de solo, ar e água. Então, não percam, 18 horas, aqui pelo canal. E amanhã, também, nesse mesmo horário, 13h, teremos o 3º e último dia de apresentações orais. Muito obrigada e até mais!